E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo começar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Por que que eu estou mostrando essa tabela aqui de ações? No caso assim, o home broker ali, né? Porque aqui a Magalu, não digo agora, mas a Magalu começou caindo de novo, tá? Ela estava em alta, ela caiu, já caiu 4%. Já é alguma coisa, fica de olho para quem gosta de fazer trade, né? Casas Bahia e Americanas, ela já vem numa sucessão de quedas, já tem alguns dias. Então o preço dela está ficando bem barato para quem gosta de fazer trade. Então eu estou mostrando isso aqui para as pessoas ficarem já de olho. Não é recomendação de compra, pelo amor de Deus, mas é já para ficar, como é que se diz assim, se quiser ganhar um tutu a mais ali, fazer um tradezinho simbólico, já é, como é que fala assim, algo a se pensar. Banco do Brasil vem caindo também, só que o Banco do Brasil eu não sugiro para fazer esses trades, porque o Banco do Brasil ele paga dividendos, tá? Tanto que eu tenho ele na minha carteira. Então quem quiser pegar ele mais barato agora, também, você vê que deu uma queda, não significativa igual dos outros aqui, mas já dá para você ter uma ideia. Então dá para você pegar algumas ações para você fazer trade, para você poder ganhar um tutuzinho aí, sim, tá? Tanto que eu acho que, vamos ver se vai dar para mostrar aqui. Igual aqui você vê que Casas Bahia, eles estão fazendo recomendação de venda. Só que nesse momento é o contrário, não venda. Você vê que analistas colocam a venda, não venda. Nesse momento você tem que comprar, porque aqui tá em baixa. Então se você vender agora, tu tá lascado, você vai tomar prejuízo. Por isso que tome cuidado aonde você vai pegar, entre aspas, informação e a forma que você vai fazer, senão você vai tomar prejuízo. Aqui tem que ser o contrário, tá? Se você vai comprar agora, quando der, como é que fala assim, você vê que está a recomendação ali de venda. Quando fica alto, aí você vende, agora seria compra, não venda. Então você vê que os caras são meio doidos, né? Tá fazendo o povo querer, como é que fala assim, perder dinheiro. É igual que eu falei, Banco do Brasil, ó, recomendação compra, agora está no momento de compra. Quem quiser fazer a carteirinha de famoso buy and hold ali para poder ganhar dividendos, agora é uma coisa boa, porque o Banco do Brasil ele paga trimestralmente. Então a cada 3 meses você vai ganhar juros, como é que fala assim, vai ganhar dinheiro do Banco do Brasil. Então tem várias recomendações, como é que se diz, que dá para ir fazendo, ó. Então tem que ficar de olho, fica de olho, tá? Porque oportunidades de mercado aparecem. Sempre tem, como é que se diz, os vencedores no meio do todo o caos. Só que para isso a pessoa tem que ficar de olho. Ficar de olho. Por isso que é sempre bom ter um pequeno caixa para esse tipo de coisa, para compras de oportunidade, porque você vai aparecendo certas oportunidades, você vai comprando. Você compra ali, na hora que você vê que deu um momento de alta, pum, você vende. Ah, japonês, mas pode ser que dê pouquinho, não tem problema. Igual que eu fiz com Magazine Luiza, a Magalu, tempos atrás. Caiu bastante, comprei algumas ações, não foram muitas. Quando eu vendi, me deu R$ 10 de lucro. Porra, japonês, 10 reais, 10 real. Só que com R$ 10, o que eu fiz? Eu já fui lá e já comprei mais 3 ações de outra empresa. Em vez de eu ter que ficar esperando entrar um dinheirinho ou juros compostos para mim poder comprar, eu já vou adiantando minha vida nesse ponto. Por isso que dá para fazer, mesmo com pequenos trades, pequenos lucros, dá para ir adiantando sua vida, sim. Aí você coloca aquela ideia, do grão em grão a galinha enche o papo. Aí você junta isso com mais juros compostos, mais do que você vai aportando, você adianta a sua vida muito mais rápido. Mas isso você tem que usar o quê? A cabeça, e tem que ficar de olho. Dá trabalho? Dá um certo trabalho. Mas o que não dá trabalho hoje em dia para você ganhar dinheiro? A não ser que você venda e-book. Cria um monte de e-book aí, coloca para vender, né? E tem os doidos que compram. E nisso você vai ganhar dinheiro dormindo, mas tirou isso aí, não tem mais nada que vai fazer você tirar dinheiro. Fazer você ganhar dinheiro dormindo sem ter um certo trabalho. Então pensa bem, isso aqui não é recomendação de compra, mas é uma oportunidade
de mercado que aparecem. Então vamos lá, 5 materinhas para você poder ficar bem inteirado. Primeira matéria. As finanças do Japão estão piores que a da Grécia, diz primeiro-ministro Ishiba. Então já dá para você ter ideia que o Japão não está legal. Você vê que o próprio primeiro-ministro já está falando. Mudou o ministro da Agricultura do Japão. Tá? Poderia ter gravado um vídeo. O cara pediu as contas. Pra quê? Vai dar ibope por esse tipo de coisa? Besteira. Tá? Então trocaram o ministro. Tá? O Eto pediu as contas. Porque teve matérias, teve locais que colocou que o Eto ele foi demitido pelo Ishiba. Não, ele não foi demitido. Ele pediu as contas e o Ishiba aceitou. Ponto. Tá? Foi o que aconteceu aí. Então agora entrou o Koizumi. Para quem não se lembra, houve um primeiro-ministro no Japão chamado Koizumi. E esse Koizumi que entrou agora como ministro da Agricultura é filho dele. Então tem uma certa pechada? Tem uma certa pechada, que eles estavam tentando encaixar o Koizumi de alguma maneira. E calhou no momento. E o Koizumi ele já veio falando do arroz. Então vai mudar todo o sistema de venda de arroz que o governo está fazendo em relação a licitações. Parou. Ele vai falar sobre isso. Tá? Outra oportunidade. Isso aqui é para quem investe aqui no Japão. Tá? Taxas de juros de longo prazo continuam subindo. O rendimento de títulos de 30 anos atinge recorde histórico. Então eu trouxe para quem é investidor aqui no Japão. Pode ser uma oportunidade? Pode ser uma oportunidade. Por isso que as pessoas têm que ficar de olho para poder ganhar dinheirinho. E eu faço essa dica aqui. Eu costumo fazer essas dicas aqui no canal. Então se você não é inscrito no canal e quer continuar ganhando dicas, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E lá no canal do TikTok eu postei um vídeo falando sobre educação financeira. Ele não está ainda totalmente completo da forma que eu gostaria. Tá? Mas eu fiz ele em inteligência artificial, então como eu não é pago, então me faltou tempo. Então eu preciso pagar para poder fazer, para me ter um tempo maior para me fazer um vídeo mais completo. Mas ali está bem explicativo também, lá no canal do TikTok, para quem não tem noção do que é educação financeira. Já vai dar um belo norte para começar. Aí depois vai da pessoa ir estudando. Eu vou colocar outros vídeos? Vou colocar as diferenças de renda variável com renda fixa, apesar que já tem, mas eu quero fazer vídeos mais completos. E quem quer começar a entrar nesse tipo de negócio, nesse tipo de vida, dá uma olhada lá no canal do TikTok. É o mesmo nome daqui. Tá? Então, vamos aqui pulando. A Agência Nacional de Polícia está considerando revisar o sistema de conversão de carteira da habilitação estrangeira para dirigir no Japão. Então eles vão mudar um pouco, tá, o sistema de carteiras aqui do Japão. E essa daqui é aquela velha mentirada do governo. Balança comercial de abril, déficit de 115,8 bilhões de ienes, o primeiro déficit em 3 meses. Faz sentido para você? Porque os outros vídeos que eu venho trazendo, ele mostra o Japão em déficit. Então você vê que não faz muito sentido. Ele falou que é o primeiro déficit em 3 meses. Você vê que existe uma mentirada na canetada, na cara dura, entre aspas. Mas, de qualquer maneira, você vê que o Japão está na balança comercial. E a balança comercial é aquela que faz a manutenção do emprego das pessoas. Essa é complicada de estar no vermelho. Essa tinha que estar no azul. Para o Japão começar a caminhar bem. Não, está no vermelho. Então, você vê que dia após dia eu venho trazendo vídeos para você, te mostrando como é que está a situação. Quer acreditar? Não há problema. Faça pesquisas, mas se ficar muito alheio a, como é que fala assim, a realidade do Japão, pode ser que tome um bom, como é que fala assim, um bom chá de realidade lá na frente. E lá na frente, se tomar um bom chá de realidade, pode ser que dê até problema psicológico. Tá? Mas vamos começar aqui. Os comentários do primeiro-ministro Ishiba, né, no parlamento, no dia 19,
de que a situação fiscal do Japão é a pior que a da Grécia estão causando comoção. Eu não sei por quê, porque o cara, como é que se diz? Ele está sendo honesto, em vez dele ficar escondendo a situação para poder fazer, vamos arrecadar dinheiro, esse tipo de coisa. Não, ele está sendo honesto. Porque o que acontece? A oposição no Japão, ele quer que corta imposto sobre consumo, já estão falando em baixar o valor do Shakai Hoken, que é bacana, só que é aquela velha história. Se baixar o valor do Shakai Hoken, vai diminuir, é uma coisa equivalente. Baixou o valor do Shakai, vai diminuir o valor que as pessoas vão ter direito a usufruir do Shakai. Então, vai trazer dor de cabeça? Vai trazer dor de cabeça. Porque o Japão está ruim das pernas. Tudo que ele diminuir ou cortar de ganho, vai fazer falta. Então, nesse ponto, o Japão, o que ele tem que fazer? Ele precisa cortar gastos. Só que vai cortar gastos da onde? Esse é o grande problema. Porque ele já vem tentando enxugar tempo após tempo. Só que chega num momento que não dá mais para enxugar. Aí é a hora que tem que ter aumentos de impostos. Por isso que no vídeo passado eu já coloquei que o Japão está dando indício ali que ele já não está dando conta mais de pagar as pensões. Então, se você pretende morar aqui no Japão com aposentadoria, pense duas vezes. Ou comece a ter um plano B, ou já comece a mudar essa ideia, porque pode ser que não seja uma coisa bacana. Mas continuando aqui. A resposta foi para uma pergunta do membro do Partido Democrático do Povo, que pedia cortes de impostos como medida de estímulo econômico. Mas o líder do partido, Yuichiro Tamaki, levantou a preocupação de que isso poderia ter um impacto no mercado. Óbvio. No mesmo dia, o mercado de títulos do governo e a taxa de juros de longo prazo que estavam subindo devido à queda nos preços dos títulos do governo. E alguns ressaltaram que o comentário tiver impacto. Sim, com certeza. Político graúdo, falou alguma coisa, ele repercute. Principalmente com especulação. Então é por isso que eu trouxe aquela da taxa de juros aqui do Japão, já para servir de oportunidade, não é recomendação de compra, mas de oportunidade para quem faz investimentos aqui no Japão. Eu não faço, tá? Eu canso de falar aqui. Não faço meus investimentos aqui, só faço no Brasil, tá? Meus investimentos. Mas começando aqui. No Comitê Orçamentário da Câmara dos Vereadores, Yoshifumi Hamano, do Partido Popular, pressionou o Shiba dizendo: você está hesitante em cortar impostos devido às restrições financeiras. Você deveria cortar impostos e aumentar o consumo. Em resposta, Ishihara respondeu o seguinte: não há dúvida em que a situação fiscal do nosso país é extremamente ruim. Você viu os políticos falando? É pior que a da Grécia. A arrecadação tributária está aumentando, mas os custos da previdência social também. Não concordo com a ideia de cortar impostos e captar recursos sobre meio de títulos do governo, o que aumentaria, no caso de títulos do governo, aumentaria ainda mais a dívida. Por que está esse tabu todo? Porque a inflação em si é para fazer ela diminuir o poder de compra. Diminuindo o poder de compra, isso aqui seria a parte teórica da situação, tá? Não fiquem bravos comigo, porque isso aqui está nas escolas de economia. Então, o que acontece? Você tem a inflação é para diminuir o poder de compra. Diminuindo o poder de compra das pessoas, consequentemente, o fluxo de produtos vai diminuir. Tá? Então, a transação entre empresas e pessoas vão diminuir. E nisso, quanto mais inflação tiver, isso vai comendo o poder de compra das pessoas, até chegar num ponto que vai começar a gerar deflação. Aí na hora que começa a gerar deflação, eles jogam mais inflação. Então vira nesse ciclo vicioso. Só que, qual que é o problema disso? Os políticos, eles querem
que o governo ele dê poder de compra. Isso vai de contra a ideia da inflação, porque você está querendo diminuir a transação entre mercadorias no país. Mas se você dá poder de compra, isso aumenta. Aí o que acontece? A inflação ela fica cada vez mais sem rumo. Ela perde o controle, porque mais pessoas estão comprando e a inflação tentando conter ali o poder de compra e o governo dando poder de compra. É igual o que aconteceu no Brasil. Tá? Então o que acontece? Chega uma hora que a coisa descamba de vez. Mas isso que eu estou te falando é a parte teórica das escolas de economia. Tá? Quem estuda economia sabe o que eu estou falando. Então isso aqui é a parte teórica, mas você vê que na prática, essa teoria ela é muito dolorida. E você vê que traz repercussão, traz, é muito tenso. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Eu venho sempre fazendo esse tipo de, como é que fala assim, de alerta, é para as pessoas não sofrerem. Ou sofrerem menos aqui no Japão nessa parte financeira. Para poderem expandir a cabeça, para poder cortar certos supérfluos, para poder investir lá na frente. Mas você vê que eu faço isso, mas eu não tenho curso, eu não tenho nada. Porque eu não quero ficar ganhando dinheiro com isso. Os videozinhos aqui já me ajudam, as pessoas, quando podem, tá, me ajudam também, o que é muito bacana, tanto que eu peço a sua ajuda, se você puder me ajudar, tá? Fazer, como é que fala assim, uma doação pro canal, virando membro, alguma coisa, isso vai me ajudar demais, porque eu preciso trocar meu computador, canso de falar isso, porque senão, se eu não trocar meu computador, eu não consigo gravar vídeos melhores para você. Tá? Não consigo nem fazer um cenário, sabe? Uma parede branca feia aí, mas vou fazer o quê? Né? Mas vida que se segue. Então, já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá indo pro lado de cá. Porque eles quiseram colocar a inflação de qualquer maneira no Japão, conseguiram. Só que agora eles perderam a mão. Simples assim. E perdeu a mão, como é que faz? Imposto, só atrás de imposto, atrás de imposto. Tanto que já estão se falando, já se fala de aumento do imposto do Chacai Roquet de novo. Aí é aquela velha história. Quem ganha pouco por hora vai sofrer muito mais. E essa tendência de sofrimento vai ser cada vez mais. Então, se a pessoa ela não fizer alguma coisa para ela ganhar mais, melhorar seu valor de mercado, ela vai ser engolida pelo mercado. Simples. Não há, como é que fala assim, outra coisa para se fazer. Então, tome cuidado. Tá? Seja no Japão ou seja no Brasil. Você vê que a situação do Brasil também não está boa. Tá? Mas eu não sei se a situação do Brasil está tão ruim igual a do Japão. Japonês, você está colocando medo nas pessoas. Você vê que o próprio ministro, o primeiro-ministro do Japão está falando, a coisa está ruim. Então não adianta querer passar um pano. Passar pano agora nesse momento é a pior coisa que tem. É viver de ilusão. Não passe pano agora, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Faça alguma coisa para você poder aumentar seus ganhos ou corte gastos. Se você quiser continuar gastando muito, ganhando pouco, tu vai ser engolido pelo mercado. Sem chora me dói. E depois não adianta vir entrar no Facebook pedindo, fazendo rifa, falando que a situação tá ruim. Porque é proibido fazer rifa no Japão. Porque se alguém pegar e denunciar essa pessoa, além de ficar ruim das pernas, ela vai ser presa ainda. Porque está fazendo contravenção no Japão. Tá, então... Quem avisa, amigo é. Mas continuando aqui. Sobre esse comentário, Tamaki fez a seguinte declaração em uma coletiva de imprensa regular no dia seguinte, após criticar o ministro da Agricultura, Eto, que renunciou. Tá? Por isso que eu falo que renunciou, porque saiu matérias falando que o Ishiba demitiu ele. Não, ele não demitiu. O cara pediu as contas. A pressão foi tanta que ele pediu as contas. O que eu acho é ainda mais problemático, que é o primeiro-ministro Ishiba dizendo que a situação do Japão é pior que a da Grécia. E isso é um problema. É uma declaração muito problemática para o primeiro-ministro de um país.
Porque é aquela velha história, quer ficar escondendo a situação, né? Não acredito que o primeiro-ministro do Japão seja tão descuidado ao fazer uma declaração que afetará o mercado de títulos públicos do seu próprio país. É melhor ele ser honesto para tentar conter a loucura da oposição do que ele ceder. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque a oposição ele quer cortes, porque está vindo as eleições, então isso entra como barganha de promessa eleitoral. Só que quem sofre o ônus da situação não é o partido ali, porque o partido ele só está lá fazendo oposição. Quem sofre é o governo. O governo é que está tomando na cara. É o governo que vai apanhar. É o governo que vai perder popularidade, como já está acontecendo com o Shiba. É o governo que vai sofrer todos os vieses, não é a oposição. Por isso que eu falo que política é uma coisa meio complicada, né? Por isso que eu não gosto de política, eu odeio política, porque político é oportunista em cima da dor dos outros. Desde que o outro se lasque para mim ficar bem, tá tudo bem. Mas ele não está pensando realmente no país, ele está pensando no partido político dele para crescer. Não no povo em si. Aquela ideia, vamos fazer tal coisa para o povo, é mentira, dependendo da situação. Depende da situação. Então tome cuidado, por favor. Seja Brasil, seja Japão. Você vê que existe muita coisa errada. Por isso que eu falo que em outros vídeos, cansei de falar em outros vídeos, que as pessoas esqueceram o que é certo e errado. Elas defendem político de estimação. Meu partido político está ganhando, então que se lasque. Pagam muitos impostos, mas meu partido está no poder. Não, pelo amor de Deus, gente, vamos colocar a mão na consciência. O que está certo e o que está errado. Porque assim a coisa descamba de vez. Né? Mas continuando aqui. Os participantes do mercado também expressaram dúvidas. Takuya Kanda, que é diretor do Instituto de Pesquisa Gaitami, que realiza pesquisas de estudos sobre as transações cambiais, citou um artigo da Bloomberg, né, no X, antigo Twitter, perguntando: é necessário que o primeiro-ministro diga isso em uma resposta parlamentar? Sim. O cara tem que colocar. Ele tem que jogar na cara das pessoas: a situação tá assim, não dá para cortar. Ou tu é tapado. E ainda que ele fala de uma forma, o Shiba ainda fala de uma forma assim, até mais educadinha, tá? Porque se fosse outro, não faria. Se fosse no meu caso, então eu falaria: você fez o teste do pezinho, acusou demência em você, porque não dá para fazer certas coisas. Senão você vai onerar o caixa do Japão mais do que já está. Se a situação já está ruim, não faça nada para onerar, muito pelo contrário. Tente desonerar o caixa. Você vê que tem uns caras bem doidos, né? Vamos lá. Pulando de matéria. こうした中、後任に起用されたのは自民党の小泉進次郎前選挙対策委員長です。小泉氏は衆議院神奈川11区選出の当選6回で44歳。2009年の衆議院選挙で父親の小泉純一郎元総理大臣の後を継いで立候補し、28歳で初当選しました。2019年安倍内閣で環境大臣として初入閣し、菅内閣でも再任。Ele está falando que o cara já foi empossado. Ele está falando desde a época lá do Abe, etc. Vamos seguir aqui. O recém-nomeado ministro da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão, Koizumi, tá? Ele já foi nomeado mesmo, já foi lá no Palácio Imperial, já bateu foto de smoking ali, todo bonitão do lado do Shiba ali. Tá, o cara já está no poder ali, já oficializado. Realizou uma coletiva de imprensa e revelou que a licitação para o arroz estocado, programada para a próxima semana, será temporariamente suspensa e que ele está considerando revisá-la para um contrato discricionário, no qual o arroz seria vendido para partes individuais. O novo ministro da Agricultura, Koizumi, que sucedeu o ex-ministro Eto, aquele que falou que nunca comprou arroz, que renunciou para assumir a responsabilidade
por seus próprios comentários, realizou a coletiva de imprensa de posse no Ministério da Agricultura do Japão. Em seu discurso, Koizumi revelou que recebeu instruções do primeiro-ministro para considerar a venda do arroz estocado por meio de contratos discricionários. E disse: suspendi temporariamente a licitação do arroz estocado, programado para a semana que vem, e instruir minha equipe a organizar rapidamente as medidas específicas como condições sobre quais os arroz podem ser vendidos por meio de contratos discricionários. E ele acrescentou: quero reduzir claramente os preços dos novos contratos discricionários que iniciaremos. Dê instruções para considerar um novo sistema do zero e acreditar que precisamos tomar medidas mais ousadas, diferentemente do que fizemos até agora, incluindo a liberação de uma quantidade ilimitada de arroz se houver demanda. Indicou sua intenção de considerar a revisão de liberação do arroz estocado sob todas as perspectivas, a fim de obter uma redução dos preços do arroz. Meu comentário: pode ser bom, mas como ainda eles não soltaram como é que vai ficar as regras, eu não posso falar muita coisa. Mas vai dar uma chance muito maior do que o Eto estava fazendo. Porque aquele ele estava beneficiando só algumas pessoas. Então restaurantes estavam comprando o arroz ali na licitação e estavam guardando para ele. Porque houve casos assim. Então já dá para você ter uma ideia que isso não ia, esse arroz que estava sendo vendido de forma por licitação, ele não ia aparecer para o mercado para as pessoas. Aí estavam colocando a culpa. A culpa é da logística. A logística é devagar. Não, o restaurante está comprando, ele não vai revender. Simples. Então não precisa ser muito inteligente. Por isso que eu falo que se determinadas pessoas fizerem o teste do pezinho ali, refizer o teste do pezinho, vai acusar demência. Porque não faz sentido certas coisas. Mas continuando. Em resposta à pergunta sobre quais tipos de empresas ele estava considerando como contrapartes para o contrato discricionário, ele respondeu: gostaríamos de recrutar uma ampla gama de empresas. Estamos fazendo acordos para entregar uma ampla gama de locais por meio de contratos discricionários, incluindo supermercados e restaurantes. Você vê que eles vão continuar vendendo para restaurantes, o que eles não deveriam fazer. Se o povo está se lascando, eles têm que fazer o arroz para o povo. O restaurante que compre ali do intermediador e depois repasse. Não vender o arroz que era para o povo para o restaurante. Então você vê que existe ainda, que eles vão continuar beneficiando certas empresas, sim. Então, dependendo da situação, a quantidade de arroz que possa vir por mercado para as pessoas vai ser muito menor. A não ser que eles limitem, de uma forma discricionária, que eles estão querendo fazer realmente, a quantidade que cada um pode comprar. Caso contrário, não vai mudar a situação. Tá? Então já fica o alerta. Até agora, o governo libera o arroz estocado por meio de um processo de licitação competitivo, no qual ele é vendido para uma empresa que oferece maior preço. Sim, como era quem estava ganhando, era a cooperativa do Japão. Então fazia sentido o negócio desse. O próprio governo estava ganhando as licitações. No entanto, há pedidos de revisão desse processo, pois teme-se que isso tenha feito que os preços do arroz permanecessem altos. Sim, porque eles não estavam soltando o arroz. Ganharam a licitação, pegaram o arroz e não soltaram para o mercado, como eu havia já previsto que isso ia acontecer. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu havia feito essa previsão e ela se concretizou, porque não é interessante para eles baixarem o preço do arroz, porque eles estavam ganhando muito. Aí sempre vem aqueles tapados, chapéu de alumínio, falando: o agricultor não está ganhando, japonês. Que não está ganhando, pô. A própria JA e outros atacadistas estão indo direto no agricultor. Toma aqui 40% a mais para você me dar toda a sua colheita. Isso direto, tá? Sem intermediador. Como é que o cara não está ganhando? Por isso que eu falo que tem muita gente
que tem chapéu, que usa chapéu de alumínio ou tem demência para falar uns negócios desses. E é brasileiro falando, por incrível que pareça. Mas continuando aqui. A atenção está voltada para saber se as mudanças nos contratos discricionários levará a uma queda no arroz, no preço do arroz. Dependendo da forma que ele fizer, vai cair. Porque se ele limitar por empresas, ele vai dar uma gama muito maior de empresas comprarem. E essas empresas recebendo esse arroz, eles vão querer colocar para venda. E nisso vai inundar o mercado, mas vai depender da forma que ele fizer. Se ele colocar na parte discricionária ali, tanto por empresa, isso vai dar uma boa margem para muita gente. Porque eles colocam limitados. Vamos colocar 110 mil toneladas. Então tem que dividir essas 110 mil toneladas para o Japão inteiro. Então se chega uma empresa, compra 50 mil toneladas, vai sobrar o quê? 60 mil toneladas ali para o resto do Japão. Aí chega outra ali, já compra outra mais 50 mil e só vai sobrar 10 mil. Por isso que a forma discricionária, ele vai ter que pensar muito bem da forma que ele fizer. Porque senão, não vai mudar a situação também, vai continuar a mesma porqueira. Então vamos lá. Na coletiva de imprensa, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Koizumi, disse na atual nível de preços do arroz. Em algumas áreas, o preço praticamente dobrou em comparação do ano passado. Isso é óbvio, não é algumas áreas, todas as áreas dobraram. Em algumas áreas, o preço praticamente dobrou em relação ao ano passado. Muitas pessoas sentiram que o preço subiu muito no último ano, mas não há muitos outros produtos praticamente que dobraram de preço em um ano. A famosa inflação. Em relação à declaração do primeiro-ministro Shiba durante o debate entre os líderes partidários de que o preço do arroz deve estar na faixa de 3.000 ienes, atingiremos esse preço o mais rápido possível. Acho que ele mencionou a faixa de 3.000 ienes porque ele queria interromper o aumento anormal e excessivo de preços e tranquilizar as pessoas. No entanto, acredito que há algumas áreas em que o mesmo preço na faixa de 3.000 ienes seria considerado alto em comparação com os preços do ano passado. Então nós já temos uma ideia de preço que o Shiba quer, que é 3.000 ienes. Só que não falou aqui se é 3.000 ienes para 5 quilos ou para 10 quilos. Grande provavelmente 5 quilos. Para não baixar muito o preço do arroz. Mas, vamos aqui. Então ele disse, o importante não é considerar o quanto o preço caiu em relação ao nível atual, mas lembrar o quanto ele era antes do aumento de preço repentino do preço do arroz. Por exemplo, em Hokkaido o preço em torno era de 3.700 ienes. Isso era para 10 quilos. Tá? Mas no ano passado não estava na faixa dos 3.000 ienes. Gostaríamos de considerar o quão perto podemos chegar a um preço que reflita a percepção dos consumidores de que o preço subiu tanto quanto no ano passado. Isso é fácil, não precisa. Só o cara ir lá comprar o arroz, ele já toma um susto ali que ele não precisa nem ter percepção. Sobre a futura política do arroz, ele disse: primeiramente, conseguiremos reduzir o preço do arroz. Depois consideraremos o que fazer quando houver um excedente de arroz, incluindo exportações e desenvolvimento de nova demanda. Isso. Eu dou risada, porque eu não sei se ele entende de economia. Porque a forma que ele está falando, ele está achando que ele vai conseguir fazer isso da noite para o dia, e que vai ter uma demanda muito rápida, um excedente de arroz muito rápido já no ano que vem. Pensa num cara sonhador. Eu sou sonhador, eu adoro sonhar. Sonhar me leva para frente. Mas ele está sonhando mais que eu. Porque isso aqui não vai ser nem um ano ou dois para poder conseguir todo esse excedente de arroz que ele tá colocando. Isso vai levar muito mais tempo. Também queremos que o Ministério da Agricultura, como um todo, trabalhe na criação de uma rede de segurança para os agricultores. Fato. Só ele limitar um preço mínimo do arroz. Ponto. Não precisa ter, como é que se fala, ficar rebolando para grandes coisas.
Eu não sei o que esse povo fala assim, fica fazendo toda essa, como é que fala assim, pataquada, porque não tem outra palavra para fazer. Eles tentam fazer daqui, mas eles se embolam tanto que eles mesmos ficam sem saber o que fazer, do tamanho da confusão. Só que eu espero que ele consiga fazer isso realmente. Só que para ele conseguir fazer isso, ele vai ter que inundar o mercado e ter controle da forma que ele vai soltar esse arroz. Porque senão o preço do arroz pode despencar e muito. A não ser que eles consigam manter a forma assim, comprou, esconde. Caso contrário, se eles inundarem o mercado, aí vai cair bem o valor, porque é aquela velha história da oferta e demanda. Tá? Quando tem muita demanda e pouca oferta de produto, ele sobe, igual que aconteceu com o arroz. Mas se tem pouca demanda, no começo não vai ser, tá? Mas se tem pouca demanda e tem muito produto, muito arroz, o que ele precisa fazer para poder baixar o preço, as pessoas vão começar a não querer mais arroz, porque já todo mundo já comprou, já fez seu estoque, etc. E vai ter muito mais arroz no mercado, é a hora que esse preço vai cair. Por isso que ele vai ter que ter um jogo de cintura muito grande para fazer isso. Senão, vai ser outro eto da vida. Tá? Então vamos pular de matéria aqui, porque já estamos quase 40 minutos e ainda falta 3. Olha só. O mercado de títulos viu uma intensificação da venda de títulos do governo, a partir do Japão aqui, devido à percepção que a demanda está fraca no leilão de títulos do governo japonês, realizada pelo Ministério das Finanças. O rendimento do título do governo de 10 anos, que é o indicador representativo da taxa de juros a longo prazo, subiu 1,530%. E o rendimento de títulos do governo para 30 anos atingiu uma alta histórica, indicando que a taxa de juros de longo prazo continua subindo. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, isso aqui é o equivalente ao Tesouro Direto no Brasil. Tá? O governo brasileiro tem um Tesouro Direto, eu aplico no Tesouro Direto também, e o Japão tem o dele. Tá? Por que eu estou trazendo do Japão? Porque tem muitas pessoas que investem aqui no Japão, só que não ficam atentas ao mercado. Isso aqui é mais aquela ideia de oportunidade. Não é recomendação de compra, mas é a ideia da oportunidade. Então, se você gosta de ficar vendo essas oportunidades aqui no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo, porque isso aqui pode te fazer ganhar dinheiro, dependendo da situação que você fizer. As taxas de juros de longo prazo tendem a subir quando títulos do governo japonês são vendidos no mercado de títulos e os preços caem. É aquela velha história, quanto mais, né? Por isso que o governo japonês, de tempos em tempos, ele faz uma compra para manter os preços dele. Né? Por isso que o governo japonês também, ele está tentando fazer uma política para não ficar emitindo títulos, porque para não ficar fazendo essa volatilidade de mercado, essa flutuação. A percepção de demanda estava fraca no leilão de títulos de 20 anos do Ministério da Fazenda e se espalhou, levando a uma intensificação de vendas de títulos públicos. Em resposta a isso, o rendimento de títulos do governo de 10 anos, que é um indicador representativo da taxa de juros de longo prazo, subiu temporariamente para 1,530%, superando o nível do dia 20. Além disso, as taxas de juros também estão subindo nos títulos governamentais de ultra longo prazo, que são os títulos de vencimentos de mais de 10 anos. Destes, o rendimento do título público de 30 anos subiu temporariamente para 3,185%, o nível mais alto da história. Olha aí. Um participante do mercado disse: como o Banco do Japão está reduzindo a quantidade de compras de títulos do governo, os resultados ruins do leilão de ontem estão levantando preocupações entre os investidores que pode ser difícil encontrar compradores para os títulos dos leilões futuros, porque é aquela velha história.
como eu falo isso, muita gente fica irritada. Por que eu falo assim? Porque são coisas que acontecem, são práticas de mercado, não é nada novo. Tá? Só que o governo, com isso, você vê que está subindo, muita gente vai comprar, então vai sumir esses títulos no mercado. Por isso que ele está falando que pode ser difícil de encontrar compradores, porque a coisa vai ficar muito alta lá na frente. Porque está sumindo. Aquela ideia da oferta e demanda que eu acabei de te explicar agora há pouco. Tá? Por isso que é muita oportunidade agora. Você vê que tem oportunidade no Brasil, tem oportunidade no Japão, mas para quem fica antenado. Se não ficar antenado, vai ficar para trás, vai ficar para trás. O mercado engole, tá? Perde o timing de oportunidades, etc. Então fique atento, pelo amor de Deus. Eu vou pular de matéria, tá? Que essa parte da carteira de motorista aqui é uma matéria um pouco mais alta, mais longa. Pode ser que ela tome todo o tempo restante, porque eu quero trazer isso do déficit da balança, porque isso aqui é muito importante para você saber como é que tá as finanças do Japão nesse ponto e o que o Japão está fazendo para melhorar suas finanças nessa parte de balança comercial, porque a balança comercial é o que rege o seu emprego aqui no Japão em muitas empresas. E se a balança comercial fica no vermelho, cai o emprego de muita gente aqui no Japão. A balança comercial de abril se tornou um déficit pela primeira vez em 3 meses. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Você acredita, né? Porque toda vez que o governo solta um prospecto, eu trago para você e o prospecto está no vermelho do déficit da balança. Eu não sei como é que eles conseguiram deixar no azul, sendo que estava no vermelho. Por isso que eu falo que tem coisa que é canetada. Tá? Mas, continuando aqui. Chegando a 115,8 bilhões de ienes. Destes, o valor da exportação de automóveis para os Estados Unidos caiu pela primeira vez em 4 meses. Devido à demanda da valorização do iene do mercado de câmbio, o Ministério do Tesouro afirma que continuará monitorando de perto o impacto da política tarifária do governo Trump. É o que vai começar agora. Tá? Daqui para frente é o que vai ter o impacto como é que se fala assim, das tarifas, porque até 3 meses antes não tinha esse impacto. Agora vai ter. Você vê que aqui eles já estão falando que caiu, né, o valor da exportação de automóveis para os Estados Unidos. De acordo com as estatísticas comerciais de abril divulgadas pelo Ministério das Finanças do Japão, as exportações totalizaram 9,1572 trilhões de ienes, um aumento de 2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Por outro lado, o valor das importações foi de 9,273 trilhões de ienes, com uma queda de 2,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, devido à diminuição na quantidade de importação de carvão, né, e petróleo bruto causada pela queda no preço da energia. Então você vê que o Japão ganhou 2%, o Japão gastou 2,2%. Então você vê que o Japão está gastando mais do que ele ganha. Como resultado, a balança comercial das exportações menos importações foi um déficit de 115,8 bilhões de ienes. É a primeira vez em 3 meses que registramos um déficit comercial. Faz sentido para você? Porque toda vez que eu trago um vídeo que o governo solta os relatórios, está no vermelho a balança comercial. E agora está no azul. Se eu não estou enganado, o último relatório que eu trouxe do governo estava no vermelho. E agora ele fala que está no azul. Você vê com umas coisas bem loucas, né? Mas, vida que se segue. Analisando os números de exportação, aquilo que o Japão está mandando para fora, as exportações de automóveis para os Estados Unidos caíram 4,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, marcando a primeira queda em 4 meses. Devido a fatores como valorização do iene no mercado de câmbio. Então você já sabe que as pessoas aqui no Japão em automobilísticas estão trabalhando menos. Se houve menos vendas, tem menos produção, porque tem menos pedidos. Com menos pedidos, menos produção, menos horas trabalhadas.
Então você já sabe o que está acontecendo de acordo com os números do governo. Enquanto isso, o número de unidades aumentou em 11,8%. E o Departamento do Tesouro diz que continuará monitorando de perto o impacto das políticas tarifárias do governo Trump. Você vê que eles não deram grandes detalhes, só falaram que a balança comercial ficou no déficit. Mas estava sempre no déficit. É isso que eu não estou entendendo, porque os dois últimos relatórios, se eu não estou enganado, eles sempre mostram que ele está no vermelho na balança comercial, que eu trago para você, que são os números do governo. E agora ele me aparece com 2 meses seguidos de, como é que se fala, de lucratividade. Eu não lembro disso. Eu vou ter que voltar ali e rever meus vídeos, porque eu realmente não lembro dele ter postado isso no vermelho, porque isso no azul, porque isso geralmente está sempre no vermelho. Você vê que o governo, você vê que ele mente de uma forma tão grotesca que chega a doer. Você vê que a conta do PIB de 0,7%. Se você fizer o cálculo, dá 0,8%, não dá 0,7%. Então você vê que eles fazem uns cambalachos bem assim, bem grotescos. É muito complicado. Mas por que eles fazem isso? Para não declarar recessão. Simples. Então eles vão modificando as coisas de tempos em que a cada 2 meses, a cada 1 mês, assim, 1 mês ou 2 meses, eles modificam as coisas para poder falar que está no azul e está no vermelho, para não entrar em recessão. Mas você vê que a economia do Japão já está há mais de 4 anos estagnada, ela está parada. Que eu venho trazendo para você. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo, há mais de 4 anos, deve se lembrar disso. Que eu venho trazendo aqui no canal, que o Japão está estagnado há mais de 4 anos. Que os relatórios econômicos do Banco Central japonês nunca mudam, é sempre os mesmos. Você vê que desde o ano passado, já tem quase 1 ano, que as mesmas palavras estão ali. Mercado estagnado com algum sinal de melhora. É sempre assim. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos aqui. Olha, igual que eu estava falando a questão do leilão, né? Saiu uma informação aqui que a JA Zeno, que é a cooperativa do Japão, né, venceu 96,7% do total dos lances quando estava com o Eto no poder. Então nunca que esse arroz ia aparecer no mercado. Se o cara venceu 96%, é aquilo que eu falei. Se o cara tem ali, eles ofertam 100 mil toneladas. Eles compraram quase tudo. Então, os 4% que restou das 100 mil toneladas teria que ser dividido entre o Japão. Faz sentido? Então esse arroz ele nunca ia aparecer no mercado. Olha que doideira. Agora vamos aqui para a parte da carteira de motorista. Isso aqui é mais informativo, tá? Porque isso aqui é mais para estrangeiro que está vindo para o Japão, que faz a troca de carteira. Que houve chinês que estava trocando carteira de motorista com endereço de hotel. Olha que doideira, né? E o governo, como é que se fala assim? Os Meikyo Center estavam aprovando isso, né? Então saiu isso na mídia, foi um rebu danado e agora estão começando a mexer nisso. A Agência Nacional de Polícia está considerando revisar o procedimento de troca de carteira de motorista estrangeira, que permite que os motoristas troquem sua carteira de motorista obtida no exterior por uma carteira japonesa, implementando procedimentos mais rigorosos de verificação de estrangeiros. Existem 3 maneiras para que os estrangeiros dirijam aqui no Japão: obtendo uma carteira de motorista internacional com base na Convenção de Genebra, tendo uma tradução para o japonês emitida com a agência consular anexada à carteira de motorista obtida no exterior, ou obtendo uma carteira de motorista japonesa, frequentando uma escola de direção japonesa, ou passando pelo processo de troca de carteira de motorista obtida no exterior por uma carteira de motorista japonesa. As permissões internacionais para dirigir baseadas na Convenção de Genebra podem ser obtidas em aproximadamente 100 países e regiões que são signatários da Convenção.
mas não podem ser obtidos em países que não são signatários da convenção. Isso é óbvio, tá? Como China e Vietnã. Além disso, o método de anexar uma tradução em japonês a uma carteira de motorista obtida em um país estrangeiro só é disponível para países que têm sistemas de licenciamento semelhantes ao do Japão, como Suíça, Alemanha, França, Bélgica, Mônaco e Taiwan. Por outro lado, o sistema de Gaimen Kirikai, que permite que uma pessoa com carteira de motorista estrangeira obtenha uma carteira de motorista japonesa se forem reconhecidas como tendo o conhecimento de habilidades necessárias para dirigir em um centro de teste de japonês. No ano passado, 60.010 pessoas obtiveram a carteira de motorista japonesa por meio do sistema de conversão de carteiras de motorista estrangeira, o que é quase o dobro do número em 10 anos. No acidente do dia 14 desse mês, em que 4 alunos do ensino fundamental foram atingidos e feridos por um carro na cidade de Misato, na província de Saitama, isso deu um rebu danado aqui no Japão, tá? Que a polícia foi atrás, ela caçou os caras mesmo que fizeram isso. E no acidente do dia 18 desse mês, em que o carro de passeio estava trafegando na contramão da rodovia da Shimeishin, no estado de Mie, ambos motoristas suspeitos eram estrangeiros e haviam obtido a carteira de motorista japonesa por meio de troca de carteira estrangeira. O sistema de troca de carteira de motorista estrangeiro está em operação desde 1933, do período do Showa 8. E era usado por cidadãos japoneses que haviam obtido carteira de motorista no exterior para trocar suas carteiras de motorista japonesas quando retornavam ao Japão. No entanto, como o aumento no número de estrangeiros visitando o Japão, turistas e outros visitantes de curta duração também começaram a usar o sistema de troca de carteira estrangeira. Eles colocaram um número aqui, estatístico, tá? Olha só, em 2014, foi 29.037 pessoas conseguiram trocar em 2014. Em 2023, 60 mil. Olha que aumento brutal. Tá. Mas continuando aqui. O processo de troca da carteira de motorista estrangeira exige que você envie os documentos necessários, como a carteira de motorista estrangeira, passaporte, cópia do seu registro de residência. Depois, seus conhecimentos e habilidades são verificados, exceto para aqueles que possuem carteiras de motoristas em determinados países e regiões, como Estados Unidos e Coreia do Sul. Então você vê que americano e sul-coreano não faz teste no Japão. Olha que doideira. A seção verificação de conhecimentos consiste em 10 questões de múltipla escolha, enquanto a seção de verificação de habilidades verifica se o motorista consegue dirigir com precisão ao parar ou fazer uma curva em S. De acordo com a Agência Nacional de Polícia, a taxa média nacional de aprovação do teste de conhecimento no ano passado foi de aproximadamente 10%. Não, desculpa, 90%. Com 10% de reprovação ali. Enquanto a taxa média nacional de aprovação no teste de habilidade foi de 29%. Então você vê que no teste de habilidade eles reprovam muito. Olha aí, 29% só. Em relação à troca de carteira de motorista estrangeira, houve uma série de críticas no parlamento, como questões de teste de conhecimento são muito fáceis, então parece que as pessoas não entendem completamente as regras de trânsito do Japão. E se os turistas não têm registro de residência no Japão e forem autorizados a usar hotéis e outros locais temporários de estadia como seu local de residência, isso pode ter um impacto na fiscalização em caso de acidente. Sim. Tanto que houve esse caso do hotel que eu falei para você aqui agora há pouco. Tanto que mostraram foto mesmo, assim, bateram foto da carteira de motorista do cara ali com o endereço de um hotel, escrito hotel tal, com nome tal ali, uma coisa bem louca. Sobre isso, o presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública, Sakai, declarou, no parlamento em março deste ano que decidimos prosseguir com a análise do sistema de conversão de carteiras de motoristas para estrangeiros, tanto da perspectiva do sistema quanto a sua operação.
E a Agência Nacional de Polícia está atualmente investigando sistemas de conversão de carteiras de motoristas estrangeiros no exterior e está considerando reformar o sistema, incluindo revisão na questão de verificação de conhecimento e tornando a verificação de endereço mais rigorosa. Então vamos lá, para poder finalizar aqui, que já sabe que vai ter a mudança. Então, para você que mora aqui no Japão e pretende tirar carteira, melhor correr. Porque eles vão, como é que se fala? Apertar esse sistema. No caso de fazer o Kirikai, tá? Para fazer a mudança. Para você que vai tirar do zero, nada muda. Mas para você que vai tirar a carteira assim, fazendo troca de carteira, melhor correr. Porque na hora que eles implementarem aquilo ali, vai ficar muito mais rigoroso pelo que está sendo dito. Tá? Em relação ao sistema de conversão de carteira de motorista estrangeira, um procedimento para converter a carteira de motorista obtida no exterior, né, para uma carteira japonesa, o presidente do Conselho de Pesquisa de Política do partido do Ishiba, ali, o Onodera, indicou sua intenção de pedir ao governo que revise sua operação, citando problemas inesperados. O presidente do Conselho, né, o Onodera, visitou o Centro de Exame de Carteira de Motorista de Samezo, no Departamento de Polícia Metropolitana, no bairro de Shinagawa, em Tóquio, para inspecionar o status do processo de Gaimenkika, a conversão de carteira de motorista estrangeiro, que é um procedimento para alterar a carteira de motorista obtida. Depois, Onodera disse aos repórteres: verifiquei novamente se a troca de carteira de habilitação estrangeira tinha sido feita corretamente. Os atendentes do balcão hoje conseguiram me ajudar adequadamente. Você vê que hoje, então você vê que existe um problema. Então ele disse: disseram-me que o sistema foi originalmente projetado para permitir que japoneses que vivem no exterior retornem temporariamente ao Japão e que troquem suas carteiras de motorista, mas surgiram problemas inesperados, como o uso do sistema por muitos estrangeiros para trocar suas carteiras de motorista japonesa para carteiras de motorista japonesa. Gostaria de verificar isso, se isso é a causa de vários acidentes, e pedir ao governo que revise isso, como está sendo implementado. E também destacou alguns problemas, como o fato de que visitantes de curta duração, como turistas, também podem usar o sistema usando o hotel como endereço, e que a sessão de confirmação de conhecimentos, que testa o conhecimento das regras de trânsito, que consiste em 10 perguntas. Então você vê que eles vão mudar esse sistema. Tá, nessa parte das perguntas, na parte de confirmação de conhecimento de 10 perguntas. Eles vão aumentar isso. Para quantas perguntas? Não dá para saber. Mas grande provavelmente isso vai se tornar bem mais complicado. Então, para você que mora aqui no Japão, quer tirar a carteira de motorista, no caso, fazer a troca, melhor correr. Porque se isso aqui está ventilando para as pessoas, já está saindo na mídia, é questão de tempo disso só para mudar. É igual o mercado. Tá? Quando muitas notícias saem de determinadas ações de determinados locais, não compre, porque aquilo ali já está ultra valorizado e você vai pagar caro. Aqui é a mesma coisa. Já correu demais, dependendo da situação. Então, antes que dê problema para você tirar a carteira aqui no Japão, fazer a troca, corra. Tá? O Japa já está te alertando, tá? De antemão. Corra, porque pode ser que você, dependendo, se você atrasar muito, pode ser que você tenha que fazer as novas regras. Se eles apressarem muito isso aqui, grande provavelmente o ano que vem pode ser que já tenha alguma coisa para entrar em vigor. Porque precisa ser passado pelo parlamento primeiro e ser aprovado. Mas isso aqui, como é só uma revisão de lei, é coisa rápida, tá? Não tem dores de cabeça. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui no canal. Tá? E eu vou ficando por aqui, porque acabou, conseguimos colocar tudo. Yoshi! Maido!